Olá, boa noite. Estamos começando mais uma vez nosso estudo da obra Seja Feliz de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Hoje é o último capítulo, é o 30. Hoje, 29/3/21, é a live 31. Aliás, eu deixo aqui o pedido aos nossos amigos e amigas, sugestões de temas ou de sugestão. O que você acha interessante em termos de live? Discutir um capítulo, um livro, um trecho de um livro. Aceito sugestões. Vamos aperfeiçoar o nosso modo de fazer a live. Bom, então vamos lá ao nosso último capítulo. Antes de mais nada, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, a bondade de estarmos mais uma vez fazendo um estudo de Joana de Ângeles. Pedimos aos benfeitores amigos que nos ajudem no entendimento, na harmonia, na sintonia com os planos superiores da vida. No caso, aqui em tela, com Joana de Ângeles e sua equipe, já que estamos estudando a sua obra e do Divaldo também. Que possamos sair mais enriquecidos com este estudo. Bom, o som tá bom. A Sandra já me deu o toque aqui no WhatsApp. Está maravilha. O capítulo 30 fala da presença de Jesus. Você já imaginou a presença de Jesus? O impacto que provoca nas pessoas? A sua mensagem até hoje mobiliza milhares de pessoas em todo o planeta, bilhões, de pessoas, imaginam que é estar perto. Aliás, uma informação no livro do Manuel Filomeno de Miranda, que eu tenho citado, que é o último dele, No Rumo do Planeta no Rumo de Regeneração. O título é mais ou menos assim, é No Rumo da Regeneração. Ele fala que Jesus esteve aqui no século passado, em espírito, sem dúvida, para evitar uma guerra. Olha a presença dele, o que repercute, não é? Por isso que veio a pandemia, não era para vir a guerra, porque a guerra é muito... Os malefícios que traz são muito graves. A pandemia também, não é? Mas a espiritualidade tem os motivos por escolher o que é mais adequado à situação. Bom, desse capítulo de Jesus, eu fiz um subtítulo que eu costumo dar palestra com esse título, chamado Sofrimento e Evolução, no capítulo chamado Presença de Jesus. Então, diz a benfeitora: nas mais tormentosas situações em que te encontres durante o trânsito carnal, ou seja, durante a vida, evita o pessimismo e a entrega como se não valesse a pena lutar. Evitar o pessimismo e se entregar à vida, né? Como se não valesse a pena lutar. Bom, eu como psicólogo, eu também trabalho isso no consultório, e eu fico me testando. Então, por exemplo, aqui traz a recomendação de não ser pessimista. E aí eu fico de olho quando eu entro numa onda pessimista e, ao mesmo tempo, eu dou um comando pessoal, que é uma conscientização, que na Gestalt terapia se chama awareness. Né? Então, eu percebo, opa, estou numa linha pessimista.
E aí, quando eu entro nessa linha pessimista, eu percebo seus derivados. Então, as emoções ficam mais angustiantes, o corpo fica mais carregado, pesado, as ideias mais pastosas, mais morosas. E quando dá o comando, dá uma mudada, porque você sai, você mobiliza as energias, né? Eu lembro que uma vez eu li alguém dizendo que foi na psicologia, que de vez em quando nós tínhamos que nos lembrar de ser felizes. Eu achei interessante lembrar de ser feliz. Mas sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós lembramos, nós ativamos capacidades e recursos que estavam encolhidos, submersos. Como diz a Gestalt terapia, nós temos que tornar aquilo que está submerso em figura, algo que se apresenta, né? Então, quando a gente se lembra, a gente sai daquele estado e, opa, fica mais esperto, fica mais atento, se esforça mais. Aí nós entramos na proposta de Jesus: vigiai e orai. Não é uma coisa automática que acontece do nada. Para eu vigiar, eu tenho que estar atento, consciente, ciente, perceptivo, ligado, plugado, antenado no que está acontecendo, né? Por exemplo, você pode entrar numa onda pessimista, ou como diz aqui, ou negativa. Uma coisa desagradável aconteceu e você começa a se enredar, se aprisionar naquela emoção negativa. Daqui a pouco você está triste, desesperançado, mal e sofre com isso. Fazendo um link aqui com a obra de André Luiz, do Lísias, que fala do compromisso que eles têm em nosso lar de não emitirem pensamentos negativos. O compromisso é uma atitude consciente dos envolvidos. Então, agora, por exemplo, eu decido, nesse momento que nós estamos todos ligados, pensa no seu pessimismo. Pensa em não ser pessimista. Eu quero ser otimista. Então, por exemplo, agora que você está pensando em ser otimista, pense em coisas boas. Pensa em dias melhores. Fabrica na sua mente pessoas sorrindo, situações gostosas. Fabrica isso na mente, você pode fazer isso. Quando você faz isso, uma boa disposição sobrepaira em nosso eu, no todo, né? Por exemplo, sinta-se agora alegre, sorridente. Se alegra com uma coisa que você está vendo, uma árvore, uma rua, um livro. Se alegra. Dá esse comando para você. Nós podemos fazer isso. Então, a psicologia vai mostrar que toda hora nós estamos fazendo escolhas. Nós somos responsáveis pelas escolhas. Eu escolho pensar. Eu escolho ficar detido na situação. E posso mudar. Você pode decidir chegar em casa agora irritado porque teve um entrevero com alguém no trabalho, por exemplo, e se indispor com quem está lá. Ou, antes de entrar, você pode parar na porta da sua casa, desligar o botão da irritação, figurativamente, e ligar o botão da amizade, de ser amistoso. Nós podemos fazer isso. Faça isso. O processo evolutivo, inevitavelmente, faz-se por meio de sucessos e erros que contribuem para a diretriz de segurança que deve
nortear a existência planetária. Bom, então o processo evolutivo não é uma linha reta que não tem altos e baixos. Assim como o nosso cotidiano está muitas vezes recheado de oscilações, a nossa evolução também. Nós temos acertos e erros. Agora, nós precisamos aprender, se conscientizar de valorizar a conquista. Porque nós sabemos muito bem maldizer o insucesso, praguejar, maldizer, brigar, se irritar. Por que eu não consegui aquilo? Por que não aconteceu? Etc. E quando acontece uma coisa boa, nem sempre a gente desfruta, saboreia aquela experiência. Que vai fazer o quê? Vai enriquecer a personalidade. Vai encher de vida, vida psíquica, vida energética. Então, conseguir ler aquele livro, que bacana, consegui ler, olha só, aprendi um monte de coisa. Consegui fazer aquele curso à distância, ou estou conseguindo. Consegui ligar para aquela pessoa difícil, ou receber uma ligação de uma pessoa que eu não esperava. Pega a experiência, mastiga gostosamente e engole, gerando nutrição, gerando satisfação no seu interior pelo alimento psíquico obtido, né? Para se encher de positividade, de coisas boas. Desse modo, as dificuldades constituem programas para o aprimoramento moral. A lapidação da ganga que oculta o precioso diamante espiritual. O ensinamento do cristianismo e do espiritismo são ensinamentos de Jesus que nem sempre corresponde aos conhecimentos da materialidade, do materialismo ou da sociedade de um modo geral, né? A nossa ciência busca resolver os enigmas da sociedade, do ser humano, tirar a dor, buscar bons caminhos, etc. Então, o sofrimento é algo que tem que ser afastado. É claro, quem que quer escolher o sofrimento? Né? Ninguém. Mas olha, vamos atentar à colocação. A dificuldade que pode gerar sofrimento, dor, etc., as dificuldades constituem programas para o aprimoramento pessoal. Então vamos usar uma ilustração. Digamos que você queira aprimorar o seu músculo. O que você faz para aprimorar? Você vai na academia e vai usar os pesos adequados para fazer exercícios que vão fortalecendo a musculatura. Daqui a pouco você está com a musculatura definida, do jeito que queria. As dificuldades vêm treinar o indivíduo a se aperfeiçoar. Então, por exemplo, aparece uma pessoa difícil na nossa vida. Um amigo de trabalho, um amigo do centro, um parente chato, talvez a gente seja chato para ele também. Quando a gente lida com essa pessoa que é difícil, nós temos que trabalhar coisas internas para suportar aquela relação. Que coisas internas? Paciência, tolerância, compreensão, amizade. Então, a presença daquela pessoa difícil causa em mim uma série de reações, de movimentos para melhorar, né? Então, por exemplo, se você escuta uma pessoa doente ou que está passando um sofrimento, você vai se fortalecendo na capacidade de compreender, de dar colo, não é?
Então, esta dificuldade está burilando, melhorando as condições do indivíduo. Não é assim? Enfermidades de todo jaz, ou jaez, provações de variada denominação, abandono e solidão constituem disciplinas necessárias para a aprendizagem moral do ser. Como eu falei anteriormente, diferente da visão mundana, mundana quer dizer do mundo, aqui as considerações são outras a respeito das experiências. Então, olha só. Enfermidades de todo jaez ou jaz, eu acho que é jaz. Todas as doenças, desculpe. Provações de variadas denominação, doença, desemprego, abandono e solidão, alguém vai embora, estar só, constituem disciplinas necessárias para a aprendizagem moral do ser. Aquela experiência marca o indivíduo trazendo ganhos comportamentais. Então, veja bem, a pessoa que está só, ela, é claro que tem um sofrimento nisso, conforme a pessoa, tem outras que tiram de letra. O enfrentamento da situação faz com que o indivíduo como diz o Frederico Perls, ele se auto-apoie, se auto-apoia. Ele não fica pendurado, dependente de alguém para ter firmeza na vida. Porque ele vai aprendendo a lidar com a situação de modo a crescer com ela. Então, se o indivíduo era muito dependente dos pais na infância, ou numa vida passada de alguém, agora ela está aprendendo a caminhar com as próprias pernas, com os próprios pés, e não depende do outro. Tem uma relação de interdependência, mas não dependência. Né? Que mais aqui? São disciplinas necessárias para a aprendizagem moral do ser. Portanto, fiquemos atentos às experiências que nós poderemos nomeá-las como má sorte, né, como desgraça, e de repente é uma coisa muito boa que vem promover o nosso crescimento. A enfermidade é o imposto que a saúde exige a fim de estar em equilíbrio. É um imposto. Muito bom, né, a colocação? A enfermidade é o imposto que a saúde exige a fim de estar equilibrado. A enfermidade traz sofrimento, mas está ensinando alguma coisa para o indivíduo, a valorizar aquilo que ele desdenhou anteriormente, que pode ser a saúde, pode ser a sociedade, pode ser a amizade. E com o aprendizado da experiência de passar por essas situações, ele vai valorizar a saúde. Preservar a sua saúde. Olha, a gente na área psíquica, quando vê uma pessoa muito perturbada, a gente sabe o quanto às vezes demora para ela se equilibrar e desfrutar desse equilíbrio, que pode ser o bem-estar, contentamento, alegria. Como é gostoso, como é bom estar de bem-estar, não atormentado. Como somos mais seguros, mais sociáveis, mais amistosos. Vale a pena esse esforço para manter esse equilíbrio.
Assim sendo, ninguém que se encontre em testemunho aflitivo, que não receba a ajuda de Jesus, inspirando paciência e resignação. A nossa visão unilateral, que só vê um pedaço da coisa, não enxerga, porque a ajuda que nós queremos é uma ajuda dependente. Eu ia falar maternal, paternal, mas não é o caso. É uma ajuda que tire todos os problemas do indivíduo sem atinar se ele precisa daquilo ou não. Nós precisamos saber pedir também. O que é bom para nós ainda não sabemos direito. Nós poderíamos achar que uma dificuldade é ruim, mas ela pode ser boa. Ela pode estar ensinando o indivíduo a valorizar aquilo que ele desdenhou no passado, não é? Então, na visão atual, nos interesses do ego momentâneo, seria bom afastar a doença. Mas com o afastamento dessa doença, ele poderia voltar ao alcoolismo ou ao uso da droga. Às vezes a doença é um preservativo da saúde. Bom, e não esquecendo aqui que ninguém fica sem receber a ajuda de Jesus. Ninguém. Aí nós precisamos exercitar mais fé. Naqueles momentos críticos que achamos que estamos só, opa, espera aí, lembrar como falamos no começo. Jesus está me ajudando. Seus emissários, seus colaboradores estão nos ajudando a todos. Eu não estou só. Eu tenho que me disciplinar para aprender isso. Muitas vezes me parece que a não conscientização disso pode ser uma prova da ignorância do indivíduo. É um sofrimento decorrente do mau uso da direção da vida que o indivíduo está dando na existência. Então, a dor de se achar só pode ser uma prova para ele aprender a desenvolver a confiança, a fé. O espírito aprimora-se moral e intelectualmente durante as reencarnações. Numa, desenvolve os sentimentos anestesiados, que estão anestesiados, né, em letargia. Amplia a capacidade emocional solidária. Então, a reencarnação promove o aprimoramento moral e intelectual. Moral é a regra da boa conduta, a conduta correta na sociedade. E o intelecto é a nossa racionalidade, a inteligência, capacidade de discernir. Nós vamos desenvolvendo durante a existência. Numa, desenvolve os sentimentos anestesiados, amplia a capacidade emocional solidária. Ser solidário com o outro. Não se isolar no egoísmo de pensar só em si mesmo, mas ver o outro. Nesse desenvolvimento moral, ele vai aprimorando. Também a empatia, o amor pelo outro. E ainda continua, noutra, penetra no conhecimento para decifrar os enigmas, as incógnitas da jornada. Que é algo que nós temos que aplicar em nós mesmos, decifrar o nosso enigma, né? As nossas incertezas, as nossas dúvidas sobre nós mesmos. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou um espírito encarnado. Quais são as coisas que me paralisam? Os relacionamentos humanos? A falta de estudo? O entrosamento com as pessoas? Eu preciso tomar contato com isso. O materialismo, na sua feição derrotista e perturbadora, conspira contra a integração do sofrimento na pauta existencial e sugere o suicídio como solução
para quaisquer problemas e situações desgastantes. O que é uma visão cega, uma visão, né, sem visão? O que é uma postura cega, limitada, infantil e todos os seus quejandos? Veja bem, o materialismo na sua feição derrotista e perturbadora. Derrotista, porque para eles a existência caminha para o caos, para o nada, né? Derrotista e perturbadora. Perturbadora, porque não tem uma visão clara das coisas da vida e começa a fazer ilações distorcidas, distorcidas. Vê um acidente, uma situação desagradável, super exagera aquilo que aconteceu, distorce, dá explicações absurdas, distorcidas, longe da realidade. Então fica construindo um mundo de fantasia, um mundo de perturbação, porque não entende o que está acontecendo. Então, por exemplo, o indivíduo passa por uma situação extrema, que poderia, segundo a visão materialista, pensar no suicídio, vai pensar no suicídio porque não vê alternativa na visão limitada que tem, distorcida, né? E a situação é uma proposta da vida para o indivíduo se engrandecer, superar os limites pessoais. Não é um fim, não acabou, não terminou a sua jornada. Então, olha só, o materialismo na sua feição derrotista e perturbadora conspira com a integração do sofrimento na pauta existencial, né? Conspira contra a integração do sofrimento na pauta existencial e sugere o suicídio como solução para quaisquer problemas e situações desgastantes. Enquanto está no bem bom, maravilha, a vida é uma graça, a pessoa passa por um desemprego, uma perda, uma doença, um limite, aí não suporta, não tem tolerância ao desagrado. Aí ela já quer pular fora do barco, né? E aí a falta de conhecimento marca mais ainda o caminho destrutivo que a pessoa escolhe. Porque o suicida, ao se matar, o que vai demorar a sua recuperação, sofrendo terrivelmente o ato cometido, né? Como depoimentos mostram, principalmente os de Ivone Pereira, o indivíduo, ao reencarnar novamente, ele vai ter uma tendência naquela faixa etária que se suicidou anteriormente, de querer se suicidar novamente. Ele vai sentir esse impulso como um reflexo do que ele fez no passado. Então, ele complica a vida, o seu processo evolutivo. Aquilo que ele quis fugir, não enfrentando, vai voltar a acontecer novamente, para que ele adquira forças de superar a tendência, porque senão ele fica carregando a tendência. Por isso a experiência. Fugir de algo não liberta o indivíduo daquilo que o assedia. Somente o enfrentamento pacífico é capaz de equacionar a aflição e dar-lhe rumo mediante a apresentação dos recursos solucionadores. Eu vou fazer uma ilustração aqui da criança. A criança, quando não quer ver algo assustador, ela tapa os olhos, ou com as mãos, ou fecha os olhos bem forte, como que se este ato fizesse desaparecer a ameaça que a aflige, né? A criança faz isso, é o recurso que ela tem. E está certo para ela. Ela está assistindo um filme de medo, ela vira os olhos,
ela fecha os olhos, né? Se chamava filme de medo, hoje é de terror, não sei. Bom, agora alguns adultos fazem a mesma coisa, olha só. Fugir de algo, ou seja, tampar os olhos, não liberta o indivíduo daquilo que o assedia. Não liberta. Eu fingir que não fiz o que eu fiz não invalida o que eu fiz. Não nega o que eu fiz. Eu fingir que não fui mal numa situação não quer dizer que eu fui bem, não quer dizer que eu estou bem, não é? Somente o enfrentamento pacífico é capaz de equacionar a aflição e dar-lhe rumo, mediante a apresentação dos recursos solucionadores. Então, veja bem, eu ia pegar aqui o enfrentamento, ele vai sendo cada vez mais aprimorado por conta da evolução do indivíduo. Então, a criança tem o recurso de fechar os olhos. O adolescente e o adulto, ele tem o recurso da racionalização, da explicação. Então, ele pode dizer, isso não é nada, isso é ficção. É um jeito dele resolver o medo dele. Né? Então, nós vamos aprimorando. À medida que nós evoluímos, nós vamos tendo mais recursos para enfrentar as coisas mais difíceis e complexas da vida. Por exemplo, quando o indivíduo era adolescente, ganhava um salário mínimo, tinha dificuldade de organizar as suas contas, gasta com roupa, com restaurante, etc. Ele não sabe lidar muito bem e vai vivendo. Quando ele se torna adulto e vai cuidar de uma família, a esposa ou a esposa cuidar do marido e os filhos, ele tem que ser mais organizado. Ele tem que ter mais recursos para lidar com uma demanda que exige mais. Friedrich Nietzsche, que é um filósofo, atormentado e deprimido, resistiu à tentação do suicídio enquanto escrevia a sua obra-prima Assim Falou Zaratustra. Atormentado e deprimido, escrevendo um livro, ele conseguiu terminar o livro, mesmo estando nesta condição. Se vê que ele tinha resistência moral, né? Ele tinha forças, apesar de estar deprimido, de superá-la. Heinrich Heine, ou Heine, o inesquecível poeta alemão, compôs páginas de insuperável beleza, enquanto paralítico sofria dores insuportáveis. São exemplos para a humanidade, não é? Vocês vejam, nós temos uma linha existencial e de vez em quando nós somos surpreendidos por, em determinados trechos, haver queda, haver desvios, obstáculos. Qual é a força que nós temos de não resistir, não recuar e seguir adiante, como estes exemplares? A galeria dos que cantam enquanto choravam é expressiva, legando à posteridade um patrimônio de arte, literatura, tecnologia e amor que engrandece o espírito humano. Olhar somente aqueles que dá certo, é claro que tem uma motivação, mas a vida não é só assim, né? Hoje você está sorridente, alegre, amanhã você pode acordar com uma dor de cabeça, uma cólica renal, pode ter um acidente. Estas coisas acontecem. O indivíduo que não está preparado por esses reveses, ele tomba facilmente, ele desiste.
Todos eles experimentaram momentos de fraqueza, mas sobrepuseram a coragem e o devotamento para prosseguirem com estoicismo. Estoicismo quer dizer resignação diante do sofrimento, da diversidade. Bom, todos eles experimentaram momentos de fraqueza, mas sobrepuseram a coragem e o devotamento para prosseguirem com estoicismo. Eu ia falar alguma coisa, deixa eu recuperar. Sobrepuseram a coragem e o devotamento. Assim, recuperei a memória. Ter uma meta auxilia bastante nesta jornada. As pessoas que têm um sonho, um ideal, um sentido, um significado, elas arranjam forças, desdobra que vem de dentro, né, para lidar com aquilo lá. É sempre citado o caso do Viktor Frankl, que viveu no campo de concentração, escreveu vários livros falando sobre a logoterapia, a terapia do sentido da vida. E ele diz que as pessoas que dentro do campo de concentração tinham um sonho lá fora na vida, elas adquiriam forças para suportar os horrores do campo de concentração e ir atrás do seu sonho. Então, esses exemplos aqui provavelmente tinham seus objetivos. Aonde quero chegar? Que nada me paralisa diante desse objetivo. Medem-se os valores morais da criatura humana pelas suas resistências espirituais e dimensões dos ideais que abraçam, olha aqui os ideais, em favor dos quais dedicam a vida. É o que eu estava falando, se dedicam a vida atrás daquele ideal. E os reveses vão acontecendo, mas ela está forte detida na sua meta. Quer ver uma ilustração interessante? Eu li num livro de psicologia que na Segunda Guerra Mundial, às vezes os soldados chegavam no acampamento ou quando tinha uma trégua, o indivíduo olhava e tinha um tiro na perna e não tinha nem percebido. Às vezes alguém falava, olha, sua perna ou seu braço está sangrando. O que acontece é que quando o indivíduo estava detido lá em se defender e atacar, a mente estava tão centralizada nesse processo que ele não percebia o que estava acontecendo com o seu corpo. Então, quando o indivíduo tem o ideal, ele tem forças para lidar com os reveses e atingir esse ideal. Então, medem-se os valores morais da criatura pelas resistências espirituais. Forças espirituais, determinação, amor, coragem, criatividade, etc. Ninguém pode avaliar a angústia de Beethoven, compondo totalmente surdo e enriquecendo a humanidade com a Nona Sinfonia, sem poder ouvir-lhe uma única nota. Ele estava compondo e não ouvia nenhuma nota da beleza que é a Nona Sinfonia. Jesus, porém, estava com ele e jamais deixou de amparar os que sofriam. Jesus estava com ele. Já pensou? Tem um filme do Beethoven que eu assisti que mostra quando ele está tocando a Nona Sinfonia, todo mundo aplaudindo e ele não escutando, mas acompanhando os movimentos. Agora eu esqueci do filme, do nome. Há uma aceitação religiosa em torno do sofrimento como de natureza punitiva, abandono dos céus. Fora assim, e o incomparável Rabi
teria experimentado o supremo abandono do Pai misericordioso por ocasião da sua crucificação. Então, essa aceitação como uma punição é descabida. O Espiritismo muito mostra isso. Certamente a dor é também recurso terapêutico de reparação espiritual e moral de delitos praticados. Nós lutamos contra a dor, o sofrimento, né? Nós estamos buscando a saúde, a ciência está buscando eliminar a dor, o sofrimento do ser humano, dos animais, da sociedade. Mas temos que nos deter mais nesses acontecimentos que estamos suscetíveis, inevitavelmente, e entender, porque se nós ficamos detidos na conceituação fragmentada da dor como uma punição, parece descabido, a gente luta contra isso. Por que punição? O que eu fiz para ser punido? Mas a realidade é outra. É um recurso terapêutico. Você pega o indivíduo renitente que não cede de jeito nenhum nos seus vícios ou no seu temperamento, causando muito tormento na vida dos outros. Vou citar um caso que veio na cabeça agora. O Sabino, que é uma pessoa que está no livro Ação e Reação de André Luiz. Há 1000 anos onde ele reencarnava, ele era motivo de desordem social e de sofrimento para os seus contemporâneos. Há 1000 anos. Ele era motivo de tormento. Até que na condição de Sabino ele reencarna como cego e surdo. Cego e surdo, num corpo que ele chama de prisão, os benfeitores. O corpo é uma prisão, é um todo deformado, sem movimento, sem possibilidade de fazer nada, dependendo totalmente da mãe, que era uma comparsa de outras existências, que estava arrependida e estava ajudando ele agora. Então veja bem, se você desse um corpo sadio para ele, ele voltaria a reincidir nos erros praticados nos últimos 1000 anos. Veja ao nosso redor, a gente sabe. Tem pessoas que, se tiver um pouquinho mais de dinheiro do que o outro, pisa, esnoba. Se o outro tem um corpo um pouco mais sarado, tira sarro daqueles que estão menos saudáveis, né? Então nós vemos a dor aí como terapia. Terapia para arrancar na raiz a prepotência inventada por nossa mente, só porque a gente está numa posição melhor quando isso acontece. É uma dor terapêutica. Se deixar por conta do indivíduo se conscientizar e tirar aquilo, demora, porque o nível dele não tem essa capacidade toda. Alguns sim, passa, por exemplo, passando pela dor. E imagina o seguinte, você pega uma pessoa lindérrima, homem ou mulher, lindérrima. A pessoa acredita que ela é demais, que ela é uma exceção da natureza, que os outros têm que render graças, né? Isso é a fantasia da pessoa. Tenta deixá-la por si mesma arrancar essa vaidade da cabeça. Não. Ela é incentivada toda hora a ser a bela, porque todo mundo fica repetindo aquilo. Ela fica aprisionada pelo seu autoconceito e pelo aloconceito, o conceito que vem de fora. Veja o caso da Marilyn Monroe, aquela atriz americana que Humberto de Campos vai encontrá-la em Hollywood, e ela fala que teria que passar novamente pela prova da beleza. A beleza seduz muito. Então, às vezes, vem a dor para limpar a ilusão.
Indispensável apresenta-se. Está falando aqui da dor. Indispensável apresenta-se na biografia de equivocados que escreveram histórias tristes e vergonhosas na sua trajetória planetária. Quer ver um outro caso que eu estou lembrando? O caso do Jesus Gonçalves. Ele foi alarico, um guerreiro bárbaro que dizimava aldeias, famílias, dizimava com o poder dele e a sede de sangue. Até que ele reencarna no Brasil com hanseníase, ou lepra. E ele vai falar em determinado momento que toda aquela prepotência, toda aquela arrogância do guerreiro bárbaro que ainda trazia as tendências de se sobrepor aos outros, foi trabalhado, curado, sendo curado pela lepra. A dor trabalhando, a arrogância. Dramas trágicos, relacionamentos inditosos, condutas perversas, interesses sórdidos, ações degradantes que envergonham a sociedade, ressurgem em paisagens sombrias de dor e desespero por impositivo da lei de evolução. Então, olha, são os dramas que nós vivenciamos e que a nossa sociedade está farta de exibir estes casos, dramas trágicos, relacionamentos inditosos, condutas perversas, interesses sórdidos, ações degradantes que envergonham a sociedade, ressurgem. Não escapa, não, ressurgem. Deixa eu pegar aqui. Em paisagens sombrias de dor e desespero por impositivo da lei de evolução. Paisagens sombrias, que nem o caso do Sabino. Uma paisagem. E é muito interessante que nesse livro do Ação e Reação, ele está na condição de Sabino, né? Mas André Luiz conversa com ele espírito, através da auscultação. E o benfeitor fala, não adianta chamá-lo de Sabino, que ele não se reconhece como Sabino. Ele se reconhece como Barão de, e tem asteriscos, para não dizer quem é. E André Luiz fala, por que tanto sangue no seu caminho, Barão? E ele justifica, mas alguém chega no poder sem sangue? Alguma coisa assim. Mas ele ainda é reconhecido como Barão. Ele ainda, apesar de estar no corpo sabino, num corpo deformado, ele ainda se acha poderoso como Barão. Olha aí as alucinações que nós temos de autoimagem. Mesmo aqueles que fugiram ao atirar-se ao abismo do suicídio, retornam dilacerados com o corpo deformado, a mente em desalinho, a emoção em destrambelho, como efeito da ação nefária praticada. O indivíduo provoca um desajuste no seu corpo, como que ele vai voltar? Desajustado, atormentado. É claro que tem correção em ele, todos nós estamos no processo de desenvolver qualidades e corrigir os defeitos. Mesmo aqueles que fugiram, já citei, mas não se encontram ao abandono, está aqui a explicação. Estão sempre assessorados por abnegados mentores e guias espirituais, encarregados de reeducá-los e de auxiliá-los no seu erguimento. Lembro aqui do livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, falando da programação reencarnatória, a dedicação dos técnicos em reencarnação de ajudar o indivíduo a desenvolver recursos, capacidades para o enfrentamento da nova existência, para que seja exitosa e não fracassada, porque o índice de fracasso é muito grande.
Então, eles ajudam muito a todos nós. Nos casos lamentáveis da obsessão, em que as vítimas revoltadas investem em cobranças lamentosas, ninguém se encontra à revelia sem o apoio de Jesus como pacificador, numa atitude de compaixão, de misericórdia, mas também de justiça, em equilíbrio da ordem e das leis que foram trajadas. Tem o amor acolhedor, pacificador, mas tem a justiça, tem o débito que o indivíduo tem que corrigir. O amor da espiritualidade é tão grande para conosco que nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, Nos Novos Rumos da Regeneração, mostra um caso de desobsessão em que Maria de Nazaré, mãe de Jesus, aparece para colaborar na desobsessão de uma figura religiosa que estava há muitos séculos nas regiões inferiores. Reserva-te nas aflições momentos para reflexão, para o convívio com Jesus, entrar em sintonia, ter calma, para que seja efetiva a ajuda. Ora e mantém o pensamento nas áreas sublimes da espiritualidade, a fim de que possas sentir-lhe a presença, a inspiração de Jesus. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que o nome dele, para mim, é tão entusiasta, é tão espiritual, é gostoso, para mim soa muito bem aquela colocação, que é os mundos habitados, as várias moradas. Esta palavra, as várias moradas, é tão otimista, é tão verdadeiro, né? Que é o que nos aguarda, as várias moradas. Nós estamos numa das moradas. Existem várias moradas. É pensar na transcendência, na espiritualidade, em Jesus. Jesus está sempre ao teu lado, mesmo quando não solicitado. Procura identificá-lo como aragem de paz e de reconforto moral durante a refrega. A refrega ou refrega é trabalho árduo, lida. É possível que te não retire o sofrimento de que necessitas para seres feliz. No entanto, com certeza propiciará um clima psíquico de harmonia e de ventura. Nós temos que estar atento a isso, porque os interesses imediatistas querem solução rapidinha para o nosso caso. Então, olha só. É possível que te não retire o sofrimento de que necessitas para seres feliz. Então, às vezes Quer ver uma ilustração? A criança está lá, sentada no chão, abriu o armário sem a mãe ver e pega uma barra de chocolate. Ela está se deliciando com o chocolate. A mãe vem e tira o chocolate dela. A criança chora e pode dizer que ela é uma mãe ruim. Mas ela não é uma mãe ruim. Ela é uma mãe boa. É que a criança não sabe que aquele chocolate pode acabar com a vida dela, comendo em excesso. Pode dar uma série de males, né? A mãe sabe que faz mal. Ela pode ser má na visão da criança, mas ela é boa porque está preservando a saúde do filho. É possível que te não retire o sofrimento de que necessitas para seres feliz. No entanto, com certeza propiciará um clima psíquico de harmonia e de ventura. Nada te afaste da presença de Jesus, nada, situação alguma. Sempre Jesus em nossas vidas. Nós temos que ter essa identificação com o Mestre.
As horas de júbilo converte-as em bálsamo para outros que o desconhecem ou não o conseguem conectar. Nas horas de bálsamo, converte-as em bálsamo. Nas horas de júbilo, converter em bálsamo para quem precisa. Mantenha o teu pensamento nas suas lições e tudo se te transformará para melhor. Tudo se transformará para melhor. Se deter nos seus ensinamentos iluminados, que é o caminho, a verdade e a vida. Mantenha o teu pensamento nas suas lições e tudo se te transformará para melhor. Sim, são estes dias de convulsão que foi gerada anteriormente. Olha só a lei de causa e efeito. Sorri com ternura para os que anelam por uma expressão gentil. Faze algo especial, original, em homenagem a Jesus. Hoje é o teu dia de identificá-lo contigo e esta é a hora de entregar-te por definitivo ao seu amor. Não postergue o momento libertador. Joana de Ângeles. Assim terminamos o nosso capítulo. Presença de Jesus. Hoje é o teu dia de identificá-lo, se identificar, refletir nos seus ensinamentos, nas suas propostas em nossa vida. Então nós vemos que os ensinamentos espirituais vêm trabalhar aquilo que é importante, aquilo que é o cerne da questão no indivíduo. E não oferecer milagres superficiais, respostas rasas para as questões tão profundas que é a nossa trajetória evolutiva. Então, as receitas imediatistas são balelas, blá, 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 blá. Nós precisamos de direção clara, segura, consistente, como é a proposta de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Mestre. Este é o caminho a seguir. Através da terceira revelação, que é o Espiritismo, entendendo o seu chamamento. Bem, gente, agradeço a todos que participaram, que esteve conosco até agora, que estudaram os 31 capítulos, que está disponível tanto aqui na minha página do Facebook, como no YouTube, na playlist Palestras Seja Feliz Hoje. Peço sugestão. Eu não vou continuar fazendo o estudo de algum livro novo. Ler um capítulo é muito comprido e às vezes tem uma certa dispersão. Eu estou pensando em pegar trechos sublinhados de livros que eles são bem carregados de conteúdos que levam a uma reflexão de 10 minutos, 5 a 10 minutos. Assim as pessoas têm mais tempo de escutar. Então, aceito sugestão. Agradeço a sua participação. Que o nosso Mestre Jesus ilumine nossas vidas, o nosso esforço de buscar conhecer, que façamos as nossas vibrações para ajudar o planeta a passar por esta crise transitória que caminha para o melhor, que nós sejamos agentes de alguma forma, com as nossas preces, com as nossas ideias, que possa ajudar no que está acontecendo. Não esqueçamos o que foi dito aqui, Jesus está conosco, não estamos sozinhos. Então vamos fazer a nossa parte, nós temos a possibilidade, hoje nas redes sociais, de fazer alguma coisa bacana, atingindo pessoas, não importa se uma
ou tantas outras, mas é a nossa participação. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima oportunidade. Até mais.